Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós iremos entender o que é uma coordenada geográfica e trabalhar também a questão do fuso horário. Na verdade, eu dividi essa aula em duas partes, dois vídeos. Então, nesse primeiro vídeo, nós iremos entender o que é a coordenada geográfica e trabalhar os paralelos, que são linhas imaginárias deitadas no mapa, linhas horizontais, tá? Entender como que essas linhas, esses paralelos influenciam a localização do nosso território. Como que essas palavras, né, paralelo, setentrional, como que isso costuma cair na prova da ESA. Agora, no próximo vídeo, na próxima aula, nós trabalharemos os meridianos, que são linhas verticais no mapa, e como que esses meridianos influenciam nos diferentes fusos brasileiros. Show de bola? Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada no slide aí, ó. Coordenada geográfica e fuso horário. Bom, primeiro nós precisamos entender o que é uma coordenada geográfica. E galera, coordenada geográfica é um sistema de localização terrestre através de linhas imaginárias. Quando você olha para o mapa, por exemplo, você tem várias linhas imaginárias sendo traçadas aí no mapa. Algumas linhas são horizontais, linhas deitadas, e algumas linhas são verticais, ali em pé. Quando essas linhas se encontram, ali você tem uma localização exata na Terra. Ali você tem uma coordenada geográfica. No local onde você está sentado agora, existem duas linhas imaginárias que estão se cruzando. Então, aí você tem uma coordenada geográfica. Quando você sai de um lugar e vai para outro, quando você sai de uma casa e vai para outra, sai de um bairro e vai para outro, a coordenada geográfica muda, beleza? Quando você pega, por exemplo, um GPS mais profissional, no GPS tem vários números que ficam mudando conforme você vai andando. Aqueles números indicam qual é a linha imaginária, na verdade, quais são as linhas imaginárias, né? No caso, a horizontal e a vertical, que estão ali naquele local. Ou quando você vai, por exemplo, no site do Google Maps, vai colocar um local lá no Google Maps e você vai perceber que conforme você mexe a seta do mouse, alguns números ficam mudando lá embaixo no site. Aqueles números indicam as linhas imaginárias que estão ali naquele local da seta do mouse, beleza? Primeiro eu vou trabalhar com vocês essas linhas horizontais, que são várias, tá? Mas a prova da ESA costuma trabalhar alguns nomes associados aí a essas linhas, tá? Na verdade, no mapa aí, ó, vocês estão vendo que tem alguns números aqui do lado. Tá? Esses números indicam a linha. Então, são várias, tá? Nós temos mais linhas do que essas aí. Paralelos, que são essas linhas horizontais que a gente vai trabalhar agora, nós temos 90 paralelos, 90 linhas ao norte. Está mudando de 10 em 10 aí, mas você tem a linha de número 1, 2, 3 e por aí vai, até 90. Lá no hemisfério norte, e 90 linhas imaginárias no hemisfério sul. Tem a linha de número 1, 2, 3 e por aí vai. Beleza? Nós temos algumas que são mais importantes. E eu tenho certeza que a principal linha na horizontal, a principal linha imaginária na horizontal, vocês conhecem, que é a linha do Equador. A linha do Equador, ela divide o planeta certinho em dois hemisférios, em dois lados, né? Hemisfério norte e o hemisfério sul. Tudo que estiver acima da linha do Equador é o hemisfério norte e tudo que estiver abaixo é o hemisfério sul, beleza? Galera, a palavra norte, ela pode mudar na sua prova, e geralmente a ESA faz isso. Norte é a mesma coisa que setentrional ou boreal. Geralmente eles utilizam esse termo aqui, ó, setentrional. Setentrional é a mesma coisa que norte. A porção mais ao norte do território brasileiro. A ESA vai e faz o quê? Porção setentrional do território brasileiro. Só para confundir. A ESA uma vez perguntou, e a gente aprende isso na aula de clima, tá? Só estou dando um exemplo aqui, mas fica tranquilo que esse conteúdo a gente aprende na aula de clima. A ESA uma vez perguntou qual era o clima da porção setentrional do Mato Grosso. Primeiro o cara tem que entender aonde fica o estado do Mato Grosso
e depois entender que setentrional é a mesma coisa que norte. Então, a porção setentrional do Mato Grosso é a porção mais ao norte do estado do Mato Grosso, que no caso é o clima equatorial, tá? Mas setentrional lembra que é a mesma coisa que norte. Recentemente, a prova da ESA perguntou qual era a massa de ar úmida que vinha do Atlântico Norte e atuava na porção setentrional do Brasil. Então, porção setentrional do Brasil é a porção mais ao norte. E a massa de ar que vem do Oceano Atlântico e atua principalmente naquela área é a massa equatorial atlântica. Então, porção setentrional do Brasil, porção mais ao norte, tá? Lembra sempre disso. E a mesma coisa em relação à palavra sul. Sul pode cair na tua prova como meridional, e a ESA adora fazer isso, ou austral. Lembra de Austrália? A Austrália aqui, ó, na Oceania, ela fica no hemisfério sul. Então, Austrália de austral, sul. No caso de meridional, a prova da ESA uma vez perguntou sobre o Planalto Meridional. Se você sabe que meridional é sul, a prova da ESA perguntou o Planalto Meridional fica em qual região do Brasil? Resposta, sul. Meridional é a mesma coisa que sul. Tá? Então, toma cuidado que essas palavras costumam cair e se você não ficar ligado, acaba errando a questão. Voltando aí, ó. Galera, a linha do Equador, que como eu disse, divide o planeta certinho em norte e sul, ela passa pelo Brasil, tá? Eu coloquei meio fraco aqui, ó, mas o território brasileiro ele tá aqui, ó, tá? Essa linha que divide o planeta em norte e sul, ela passa pelo território brasileiro. E ela corta o Brasil em 4 estados, que a prova da ESA pode perguntar. E eu já coloquei aqui, ó. Linha do Equador, ela corta o estado do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Desses 4 estados, eu recomendo lembrar principalmente de Roraima e do Amapá. Por quê? A linha do Equador, quando ela corta o estado de Roraima, a capital de Roraima, que é Boa Vista, ela fica totalmente acima da linha do Equador. Ou seja, Boa Vista é a única capital de estado que está totalmente no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Boa Vista. Agora, Amapá, o estado do Amapá, que é cortado pela linha do Equador, a capital do Amapá é Macapá. E Macapá é a única capital cortada pela linha do Equador. Inclusive, lá em Macapá tem até um ponto turístico. Colocaram a linha no chão, né? A linha do Equador, as pessoas tiram foto, metade no hemisfério norte, metade no hemisfério sul. Tá? Então é bem decoreba mesmo. 4 estados cortados pela linha do Equador, sendo que Roraima tem a capital Boa Vista totalmente ao norte dessa linha do Equador. E Macapá, capital do Amapá, é a única capital de estado cortado por essa linha. Beleza? Galera, a prova da ESA uma vez, por incrível que pareça, ela pediu a diferença entre paralelo e latitude. E o que acontece é o seguinte, às vezes você está pegando o livro para estudar, o livro de geografia, e aí a mesma linha, o livro chama de paralelo e depois chama de latitude. Paralelo e latitude. Na verdade, tem uma diferençazinha que a ESA já cobrou, tá? Então, bem básico, tá? Bem básico, decoreba até, mas paralelo é qualquer linha imaginária na horizontal, linha deitada no mapa, é um paralelo. Então, por exemplo, a linha do Equador é uma linha imaginária e ela é horizontal. A linha do Equador é um paralelo. Agora, como a Terra é esférica, sempre que falar latitude, latitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Tomando a linha do Equador como referência, a latitude do local onde você está é a distância do seu local até a linha do Equador. Então, toma muito cuidado com essas palavras. Paralelo, linha imaginária, horizontal, e latitude, distância em relação à linha do Equador. Como eu disse, a ESA já cobrou, tá? Essa diferença.
todo paralelo é uma latitude, todo paralelo tem uma certa distância em relação à linha do Equador. E toda latitude, toda distância também é uma linha imaginária, horizontal também é um paralelo. Para a prova da ESA, nós temos 90 paralelos ao norte, 90 linhas imaginárias ao norte, paralelo, né, linhas imaginárias, e 90 paralelos ao sul, 90 paralelos ao sul da linha do Equador, tranquilo? Agora, latitude é a distância. Por que eu estou falando que para a ESA nós temos 90? Porque, na verdade, nós temos mais de 90 linhas imaginárias ao norte. A gente trabalha com grau. Grau, minutos e segundos. A prova 10 ela pode falar que nós temos 90 graus de latitude ao norte, graus, e 90 graus ao sul. Mas entre um grau e outro, entre uma linha imaginária e outra, para preencher esse espaço vazio que fica, já que você tem que ter uma coordenada geográfica no mundo inteiro, em qualquer lugar, não pode ter espaço vazio. Porque se você tiver entre uma linha e outra, é como que você preenche esse espaço? Então, entre um grau e outro, nós temos 60 linhas imaginárias que são chamadas de minutos. E entre um minuto e outro, entre uma linha imaginária, minuto, e outro, nós temos 60 linhas que são os segundos, para preencher todos os espaços do mapa, da Terra. Mas fica tranquilo que geralmente a gente trabalha só com os graus. 90 graus ao norte, 90 graus ao sul de latitude, tá? De distância em relação à linha do Equador. Voltando aí, ó. Galera, para fechar aqui, dá para perceber que a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, correto? Abaixo da linha do Equador. Se a prova 10 a perguntar quais são os estados que também apresentam partes do seu território no hemisfério norte, você já sabe, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Belezinha? Bom, como eu disse, nós temos 90 linhas ao norte e 90 ao sul. Então, não é só a linha do Equador. Nós temos uma linha ao norte, no trópico de 23 graus, né, na linha de número 23 graus, que é o Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer ao norte é uma linha imaginária, tá? No hemisfério norte, chamada Trópico de Câncer. Essa linha não passa pelo Brasil. Agora nós temos um trópico aqui no hemisfério sul chamado Trópico de Capricórnio. E esse Trópico de Capricórnio sim corta o nosso território. O Trópico de Capricórnio corta o Brasil em 3 estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Eu recomendo lembrar principalmente desses 3, tá? Linha do Equador tem 4 para você decorar. Agora, Trópico de Capricórnio tem 3. Prefiro que vocês lembrem desses estados. Por quê? Com os paralelos, com essas linhas horizontais, nós podemos trabalhar a questão climática. Por quê? Quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, dessa linha de número 0, maior é a temperatura média ao longo do ano, maior é a média térmica. O Sol atinge essa região da linha do Equador com maior incidência. Então a temperatura tende a aumentar. E conforme você vai se distanciando dessa linha em direção aos polos, em direção a 90 graus, a incidência solar diminui e a temperatura também vai diminuindo. Beleza, mas por que eu tenho que decorar esses estados? A prova da ESA já perguntou qual é o clima que fica ao sul de São Paulo. Se você sabe que o estado de São Paulo é cortado pelo Trópico de Capricórnio, existe um clima no Brasil que a gente aprende na aula de clima, tá? Mas existe um clima no Brasil chamado clima subtropical. Ou seja, abaixo, tropical, do trópico. O trópico que corta o Brasil é o Trópico de Capricórnio. Então, o clima subtropical é o clima que está abaixo desse trópico. Se o estado de São Paulo é cortado pelo Trópico de Capricórnio, uma parte do estado de São Paulo, mais ao sul, tem o clima subtropical.
subtropical. E essa era a questão da prova. Questão simples. Mesma coisa o estado do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul, que fica no centro-oeste do Brasil, também tem o clima subtropical. Se o estado do Mato Grosso do Sul é cortado por esse trópico de Capricórnio, uma parte também possui o clima subtropical. E foi justamente isso que caiu na prova da ESA, perguntando a localização do clima subtropical. A alternativa correta dizia região sul do Brasil, além do estado de São Paulo, sul de São Paulo, e o sul do Mato Grosso do Sul. Alternativa correta. Então a ESA já cobrou isso, beleza? Voltando aí, ó. Então, o Trópico de Capricórnio também é um paralelo importante, um sistema de localização, e também corta o Brasil, beleza? Galera, repara o seguinte. Repara que aqui tem um sinalzinho de menos na frente do número. E aqui em cima não tem. É só como um sistema de localização, tá? Se você sabe que tem 90 linhas ao norte e 90 ao sul, se a questão falar um soldado está a 23 graus de latitude, um soldado está a 23 graus de distância da linha do Equador. Beleza, 23 graus de latitude. Mas a questão não falou, né? Se é 23 graus ao norte ou ao sul. Tem nos dois. Ela tem que especificar. Então, ou a questão vai falar o soldado está a 23 graus, e aí tem um N, 23 graus norte, ou 23 graus sul. Ela vai fazer isso. Ou, ao invés de colocar N e S, né, norte ou sul, ela usa sinal. Então, latitude negativa, números negativos, hemisfério sul, tem um sinalzinho de menos, e latitude positiva, se não tiver sinal nenhum na frente do número, latitude positiva, hemisfério norte. É por isso que aqui não tem sinal e aqui tem. Aqui tem um sinalzinho de menos porque a latitude é negativa e como um sistema de localização, latitude negativa, hemisfério sul. Beleza? Essas linhas imaginárias na horizontal, esses paralelos, também a latitude, só para fechar, elas podem determinar as zonas climáticas. A gente vai estudar melhor isso na aula de clima, tá? Só quero que vocês entendam que com a latitude nós trabalhamos o clima também. Porque, como eu disse, quanto mais próximo você estiver dessa linha aqui, ó, do Equador, mais quente fica, maior é a temperatura. E aí, conforme você vai se distanciando em direção aos polos, a temperatura diminui, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, com essas linhas, nós podemos determinar algumas zonas climáticas. Só para você ter uma ideia, ó, tudo que estiver entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, essas latitudes aqui, ó, de 23 graus, tudo que estiver entre essas linhas, nós falamos que é a zona intertropical ou zona tropical. E galera, 92% do território brasileiro, 92% do Brasil fica na zona intertropical. Apenas 8% do território brasileiro fica abaixo do Trópico de Capricórnio. E tudo que estiver entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, no hemisfério sul, tem uma zona climática que nós chamamos de zona temperada. A região sul do Brasil, por exemplo, além, né, do sul de São Paulo e do sul do Mato Grosso do Sul, tem uma outra zona climática que é a zona temperada. E existe uma outra zona climática no planeta que é a zona polar, é a zona mais fria. O território brasileiro não possui, né, parte do seu país na zona polar. O Brasil tem 92% do território na zona tropical, intertropical e apenas 8% na zona temperada. Belezinha? Aqui, para fechar, só um resumo do que nós falamos, tá? Para você passar para o caderno, né? Copiar. Então, para fechar, ó, paralelo, como eu disse, sempre que falar paralelo é uma linha imaginária horizontal. Nós temos 90 paralelos ao norte e 90 ao sul. A latitude é sempre que falar distância, tá? Distância em relação à linha do Equador. É o nosso sistema de localização, o nosso parâmetro em relação à latitude.
0 grau na linha do Equador. A linha do Equador é o principal paralelo, é o inicial, então 0 grau. E essa linha corta o Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Nós temos 90 graus, ó, o sinalzinho de grau aqui, ó. 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Graus, latitudes positivas norte, e o sinalzinho de menos, ó, latitude negativa, hemisfério sul. O Trópico de Câncer corta o hemisfério norte, não passa no Brasil, mas o Trópico de Capricórnio, sim, passa pelo nosso país. E corta o estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. E com essas latitudes, nós podemos definir as zonas climáticas, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Nós trabalhamos bastante a questão dos paralelos, né? A localização desses paralelos, como que influencia o nosso país, como que isso cai na prova. No próximo vídeo nós trabalharemos os meridianos e o fuso horário brasileiro. Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos, abraços. Fui!